Olá, telespectadores da TV Caravelas. Estamos aqui de volta com o programa Comunidade na TV. E eu recebo hoje o Vitor Araújo Sabino, 31 anos, advogado, especialista em direito civil. E o tema de hoje é comentar sobre as eleições norte-americanas. Uma eleição que teve diversas idas e voltas nas estatísticas, nas pesquisas, e que vai repercutir com certeza não apenas para o cidadão norte-americano, para o brasileiro, em todo o mundo. Vitor, muito obrigado pela sua presença e quero aí deixar aberto o espaço para vocês dar uma saudação para o telespectador do programa Comunidade na TV. Isso aí, Daniel, eu que agradeço o convite de estar participando aqui do Comunidade na TV Caravelas, televisão comunitária da cidade de Patinga. É um prazer muito grande estar aqui com você e com os telespectadores falando desse tema. Então, Vitor, conta pra gente assim um pouco, faça um comentário de como que acontece nessa estrutura da eleição norte-americana. Então, Daniel, a estrutura da eleição norte-americana, né, o funcionamento dela é bem diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Lá, o sistema democrático deixa em dúvida se realmente o povo está sendo representado, né? São os dois principais partidos, lá tem o Partido Republicano, o Partido Democrata, são os dois principais partidos, né, que tomam conta do cenário político nacional. E também tem a possibilidade de lançamento dos candidatos independentes, como eles são conhecidos lá. Mas sempre a eleição é polarizada entre republicanos e democratas. Nós tivemos nessa eleição, como já tivemos em outras também, um fato curioso, que não foi o candidato mais votado que foi eleito, né? Foi um outro candidato que obteve menos votos populares que acabou eleito para presidente, de acordo com os critérios que são adotados nesse país, né? Que fazem com que isso aconteça. Isso, inclusive, ocorreu na eleição do Al Gore contra Bush. Também foi a última que isso aconteceu, né? Se eu não me engano, essa é a 5ª vez que acontece nos Estados Unidos esse fato, desde que a democracia existe naquele país. Agora, Vitor, tem uma curiosidade, é que a mídia em geral, a grande mídia, ela dá espaço apenas para os dois candidatos, né? Fazendo uma forma de polarização. Com certeza. Tanto a população norte-americana, acredito eu, assim como nós aqui no Brasil, e também o mundo inteiro imagina que houve apenas dois candidatos, né? Houveram apenas dois candidatos, a Hillary e o Donald. Então, assim, verificando alguns documentos, até mesmo na internet, a gente viu que tem uma dezena de candidatos. Isso é uma coisa que ocorre, a gente está percebendo no mundo inteiro. No Brasil é assim quando tem eleição. Como é que se dá nesse trato da disputa eleitoral? Aqui no Brasil, nitidamente isso tem acontecido, né? Principalmente entre PSDB e PT, né? Que nós vimos aí que as últimas eleições foram polarizadas entre esses partidos. Então, é um fenômeno que tem se repetido aqui graças à grande mídia, né? Pegam os dois principais candidatos, botam os holofotes neles e fica parecendo que basicamente são eles que estão disputando. É uma pena, porque isso, de certa forma, limita bastante o debate democrático. Muitos setores da sociedade acabam não sendo representados nesse momento. Então fica aquela aparência de que só existem duas formas de pensar na sociedade. E duas formas de pensar, às vezes, muito próximas uma da outra, né? Talvez só mude a cor dos partidos. Agora, a forma de agir e de pensar são muito semelhantes. E lá nos Estados Unidos é uma referência para o Brasil, né? Então, nosso povo, historicamente, gosta de se espelhar nos norte-americanos, né? E vai acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. Inclusive há projetos, né, para limitar, para extinguir partidos políticos já existentes, tudo nesse sentido de ir afunilando a democracia para que apenas dois projetos sejam discutidos, e dois projetos semelhantes, que não trazem à tona realmente as grandes celeumas que existem dentro da sociedade. Agora, Vitor, o curioso também a gente percebe o seguinte, com certeza tanto a Hillary como o Trump,
e eles não representam realmente a massa dos trabalhadores, né? Nós não estamos aqui defendendo a Hillary ou o Trump, a gente está discutindo uma eleição de um país que realmente vai interferir na vida de bilhões de habitantes nesse planeta. Agora, o Trump, ele se declara, né, racista, né, homofóbico, quer limitar as fronteiras, é um cara que tem um discurso extremamente, né, pró-guerra, porque declarou que é financiado pela indústria bélica norte-americana e também mundial. Assim, como é que se dá essa relação desse crescimento, né, dessa onda fascista realmente pelo Brasil e também pelo mundo afora, agora representado nessa eleição norte-americana? Então, o Trump, na verdade, ele nega que ele seja racista, que ele seja misógino ou que ele seja xenófobo. Ele diz que essa é uma pecha que a mídia, a grande mídia, está impondo a ele. Só que, na verdade, quando a gente vê os discursos dele, né, as gravações que foram feitas e expostas de falas que ele teve em particular, você vê que realmente o discurso e as falas e a forma de pensar dele realmente são racistas, são misóginas e são xenófobas, apesar dele negar. Então, ele foi um candidato muito polêmico, ele apresentou propostas muito polêmicas, né, dentre elas da construção do muro, né, entre Estados Unidos e México, um muro que já existe em parte, né, ele quer fechar totalmente a fronteira e ainda colocar a conta para o México pagar, né, ele é um sujeito muito arrogante. E, como você falou também, nenhum dos dois representa a classe trabalhadora. De certa forma, Hillary representa o Estado americano, né, e esse Estado burocrata, esse Estado que fechado mesmo, que de certa forma faz de tudo para explorar o trabalhador. E o Trump se diz averso a isso, um magnata que dentro do seu discurso também, além de ser contrário aos imigrantes e tudo, ele não traz algo para o trabalhador, ele traz para a classe empresarial. O discurso dele é voltado para a classe empresarial, de desburocratização. Então ele tem uma certa diferença da Hillary, mas os dois com certeza não representam a população, não representam os anseios sociais daquele país, acredito eu, né? E assim, Vitor, houve muitas trocas de farpas, né, entre os candidatos. O próprio presidente Barack Obama também entrou na campanha da Hillary, ofendendo realmente o Trump. E, né, já no dia seguinte, após o resultado das eleições, houve um encontro, né, entre o Trump com o Barack Obama. E antes disso, né, depois do resultado, o Trump veio com um discurso tentando conciliar, né, tentando conciliar os Estados Unidos e não em duas partes, né, em uma parte só, tentando evocar o povo americano para entender o seu governo como o representante realmente dos Estados Unidos. Ele declarou que não aceitaria o resultado eleitoral se caso ele fosse o derrotado. Então, como é que vai dar essa relação, a troca de acusações e agora uma tentativa de conciliação? São cenas dos próximos capítulos, né? Temos que acompanhar atento para ver o que vai acontecer. É uma incógnita, não dá para saber o que o Trump vai ser assim que ele assumir a presidência, né? Você falou, depois que ele ganhou, ele assumiu esse discurso aí mais conciliatório, né? Mas a verdade é que republicanos e democratas são dois lados da mesma moeda. Então, realmente, não há nenhuma divisão. Se fosse Hillary ou Trump, são dois lados da mesma moeda. Ele teve que mudar o discurso, afinal de contas, agora ele é o candidato eleito. E, infelizmente, durante as eleições, o que se viu lá e o que também tem se visto no mundo inteiro, aqui no Brasil também, nós vimos isso nas eleições municipais, vimos isso nas eleições presidenciais, imagino que nas próximas eleições presidenciais essa questão vai se agravar, que é do ataque pessoal, né? A grande parte dos discursos que foram feitos, inclusive nos debates, os candidatos priorizaram atacar os defeitos um do outro, principalmente qualidades pessoais. Né? Pouco se viu de debate do que ia ser feito com um plano de governo ou alguma coisa do tipo. Foi assim, não vote nela, vote em mim porque eu sou menos pior do que ela.
Era o debate do Trump, o discurso do Trump era muito nisso, o da Hillary também. Então ficou um debate pobre, um debate agressivo, um debate que a sociedade perde muito com isso, né? Uma criança que está vendo aquilo ali, o que ele pensa sobre política? Qual é a opinião que essa criança vai ter sobre política? Né? É algo a se questionar, se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa ruim. Eu vejo isso uma coisa péssima e que vai irradiar para o mundo inteiro e podemos preparar que na próxima eleição presidencial, acredito eu, que o nível vai cair bastante. E quem perde com tudo isso é a sociedade. Você citou um ponto importantíssimo, que é a questão do plano de governo, né? A gente percebe que com a vitória do Trump nos Estados Unidos, o programa, por exemplo, o Obamacare, né, que foi batizado como Obamacare, que proporcionou um plano de saúde mais acessível para a população de baixa renda norte-americana. Então, na sua avaliação, esse tipo de programa de avanço vai estar, de uma certa forma, comprometido com a nova gestão norte-americana? Acredito que sim, que vai estar comprometido, porque o discurso do Trump é exatamente nesse sentido, que um dos primeiros atos que ele vai ter é acabar ou modificar esse Obamacare, como é conhecido. Eu acredito que Hillary também não era uma boa opção. Não era uma boa opção, né? Eu não estou triste pela Hillary ter perdido, mas pelo histórico que a Hillary Clinton tem, acredito eu que esses programas que dão um pouco de assistência à população seriam mantidos. Ela tem esse histórico de incentivar programas de apoio, de difusão da saúde, né, à população, a crianças carentes, né? Ela tem esse histórico na vida dela de participar de associações e de movimentos que defendam direitos das pessoas mais pobres e das mulheres. O Trump, no seu discurso, já deixou bem claro que ele vai modificar muito desses programas sociais, vai extinguir a maioria e esse conhecido como Obamacare provavelmente é o primeiro deles que vai ser atacado. Então, tem que observar também e isso pode irradiar aqui no Brasil. Nós já temos esse governo que está aí agora, que não foi eleito e que já está promovendo essas mudanças, né? Agora a bola da vez é o SUS. O SUS está na reta aí do governo. O ministro da Saúde fala que não tem como não mexer no SUS. E com com o Trump assumindo agora, né, sucedendo o Obama e modificando alguns programas sociais que o Obama implantou, vai servir de incentivo para que no Brasil a mesma coisa aconteça, né? Então, como eu te falei, falamos antes, a nossa sociedade se espelha na sociedade norte-americana. Então, acontecendo esses fatos lá, acredito eu que vamos acelerar, né, principalmente mantendo esse governo não eleito aí pela população, que não tem representatividade democrática, que vai acelerar essas mudanças aqui e temos que aguardar para ver o que vai acontecer. Não estou otimista. Então, telespectador, na verdade, né, a repercussão dessa eleição norte-americana vai gerar impactos por todo o mundo. A gente percebe que a própria Rússia, né, a Hillary atacou o Trump de o presidente da Rússia ser o patrocinador da campanha dele, né, o próprio Trump atacou o México, atacou os próprios brasileiros, falando que os brasileiros arrancavam o emprego, tomavam os empregos dos norte-americanos, ameaçou extinguir, né, as bases militares no Japão, tanto que o Japão foi a primeira nação já a se prontificar, né, a conversar com o novo presidente dos Estados Unidos. Então, o impacto realmente vai vir na vida do mundo inteiro e o Vitor já citou a questão do impacto também aqui no Brasil, com a retirada dos direitos e com o desmantelamento de todas as conquistas sociais que nós tivemos, né, ao longo dos tempos. Agora, Vitor, esse impacto aqui no Brasil, aparecendo candidatos aí, né, para presidente do Brasil, com essas falas, copiando algumas falas do Donald Trump, você acredita que possa causar algum impacto aqui também no Brasil? Com certeza. Com certeza. Nós já tivemos na última eleição presidencial um candidato com falas bem parecidas, né? Que mostrou ser xenófobo, mostrou preconceito aos homossexuais, né? Foi algo claro na última eleição. Por sorte, ele teve uma margem de votação muito pequena, mas
outras figuras estão se destacando no cenário nacional com um discurso radical nesse sentido, né? Então, acredito que com a vitória do Trump, isso vai alimentar esse tipo de candidato, eles vão se sentir mais confiantes, vão entrar com mais força no debate eleitoral e provavelmente vão conquistar mais apoiadores, né? Mais pessoas para financiar esse tipo de campanha. Então, eu acho que é um fenômeno que vai crescer na próxima eleição, que é o do candidato conservador, com um discurso médio, né? Aquele discurso que a população mediana entende facilmente o que ele está dizendo, né? Que ele ataca em preconceitos, né? Ele entra em dogmas que existem na sociedade e sem aprofundar mesmo nos temas, né? Mantém aquele debate médio, às vezes até bem raso mesmo, que é para atingir as pessoas que não se interessam de verdade com política. E aqui no Brasil a gente tem um problema que as pessoas são obrigadas a votar. Então, esse tipo de discurso, acredito eu, que vai ter mais facilidade de permear no seio da sociedade. Nós vivemos uma sociedade que o ódio, você sente que o ódio está cada vez mais implantado na sociedade, né, de uma forma geral, e acredito eu que na próxima eleição o discurso de alguns candidatos vão ser bem pesados e, infelizmente, vão ser discursos ruins, assim, né, que não agregam valor ao debate político e nem à sociedade de forma geral. Mais uma curiosidade, Vitor, para a gente encerrar, ele ganhou as eleições e, de uma certa forma, sem o apoio do próprio partido, os republicanos. E os republicanos conseguiram a maioria no Congresso, no Senado, e agora tem a possibilidade, ele eleito presidente, indicar também o 9º representante do judiciário. Ou seja, os republicanos terão uma maioria no executivo, no legislativo e no judiciário. Sim. Ele chegando à presidência, ele vai chegar num cenário muito bom, né? Não tem tanto uma crise financeira instalada lá e tem os 3 poderes na mão. De uma certa forma, vai favorecer nos primeiros anos de mandato. O que você pensa? Com certeza. E no discurso dele, ele já falou que para a Suprema Corte, né, o perfil do candidato que ele vai indicar, que realmente é um candidato para ocupar a vaga da Suprema Corte, um candidato conservador, contrário aos direitos dos homossexuais, por exemplo, contrário ao debate da descriminalização das drogas, latinos e imigrantes ilegais também, um candidato conservador, né, para esse tipo de debate. E esses debates estão sendo travados na Suprema Corte americana. Então ele vai colocar pessoas lá dentro que vão favorecer esse ponto de vista, um ponto de vista mais conservador, que evita o progresso da sociedade, que se aprofunde o debate. Ô Vitor, muito obrigado pela sua presença, à TV Caravelas, ao programa Comunidade na TV, tendo a oportunidade de um debate franco, democrático, aberto para você. É isso aí, TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.